Um crítico como o Mark Cousins, por exemplo, que escreveu esse livro aqui, A História do Cinema, ele discorda das definições que dizem que a era de ouro de Hollywood foi a era dos clássicos. Para ele, o cinema de Hollywood é muito mais um cinema romântico do que clássico. Para o Mark Cousins, o verdadeiro cinema clássico é o cinema do Ozu, que é um cineasta japonês que possui filmes em que a forma e o conteúdo estão sempre em uma espécie de equilíbrio aparente, um equilíbrio que pro Mark Cousins não aconteceu no cinema hollywoodiano. Para ele, o cinema de Hollywood é um cinema de excessos e não de equilíbrio clássico. É um cinema com personagens muito emocionais, com histórias com grandes anseios, com abordagens visuais grandiosas, um cinema em que tudo parece mais bonito e mais grandioso do que de fato é, um cinema que romantiza o mundo. O Mark Cousins chama esses filmes da era de ouro de Hollywood de realismo romântico fechado e não de cinema clássico, porque são filmes que tratam de temas reais, de pessoas reais, não são filmes fantasiosos ou surrealistas, são histórias contadas através de ideais românticos, de excessos emocionais e de excessos visuais até em alguns casos. Se a gente pensar nos filmes de diretores como o Douglas Sirk ou o Howard Hawks, isso é bem perceptível. O Douglas Sirk possui um excesso estilístico que romantiza os espaços e os personagens, que transforma elementos cotidianos em princípios fabulares, que assume um melodrama romântico. E o Howard Hawks pode não ter esse excesso visual, mas os filmes do Hawks são muito fechados no próprio universo, possuem princípios muito específicos. Ele foi um diretor que trabalhou com muitos gêneros, né? Que fez noir, que fez western, que fez comédia e que usava a natureza do gênero para criar as peculiaridades desses universos. O A Beira do Abismo é um grande exemplo disso. É um filme noir com um plot tão complexo, tão fechado no próprio mundo, que tudo ali parece que pertence a uma dimensão própria. Ou seja, são filmes com personagens reais, não são fantasias, são obras romantizadas e fechadas no seu próprio universo. Por isso que o Mark Cousins chama esses filmes de realismo romântico fechado e não de cinema clássico. O Mark Cousins enxerga nos filmes do Ozu os verdadeiros valores da tradição clássica da arte. Uma tradição que valoriza a ordem e o equilíbrio e não o excesso. Na perspectiva dele, isso é ser clássico. Ele diz que se a gente for montar uma espécie de escala do que é clássico e do que não é clássico no cinema, o Ozu ele estaria numa espécie de centro como o exemplo perfeito disso, como o equilíbrio perfeito entre a forma e o conteúdo, um cinema sem excessos, e aí em um extremo dessa escala a gente teria cineastas mais românticos e mais maneiristas, como os cineastas de Hollywood, né? Cineastas que gostam de estilizar e de romantizar e que gostam de fechar o seu filme em mundos bem particulares, e em um extremo oposto ainda, a gente teria cineastas mais austeros, como Robert Bresson, como a Chantal Akerman, cineastas que rejeitam o romantismo de maneira radical e que buscam um cinema formalmente mais frio. Então, na visão do Mark Cousins, o que torna um filme clássico é um filme
que está cada vez mais próximo desse eixo central, desse equilíbrio entre uma visão austera e uma visão romântica. É um filme que não pende para nenhum dos lados. Pessoalmente, eu não concordo completamente com essa visão dele, né, com a visão do Mark Cousins, mas eu acho que é uma visão bem ilustrativa e que leva em conta muito mais a relação dos filmes com a linguagem propriamente do que a nacionalidade ou do que a temática ou outro fator. É uma visão, por exemplo, que rejeita essa ideia de que um filme clássico necessariamente é um filme norte-americano. Mas ainda assim, me parece uma ideia um pouco limitada por se restringir somente a essa dimensão formal dos filmes, já que o próprio Ozu, que é considerado por ele o ápice do classicismo, o próprio Ozu possui momentos quase transcendentais em alguns dos seus filmes, momentos de uma abstração, de um vazio existencial, de uma sinergia entre o espaço e a cena que, na verdade, me parece muito contemporânea. Inclusive, vários diretores do cinema contemporâneo e do cinema de fluxo, como o Hou Hsiao-hsien, por exemplo, se dizem muito influenciados pelo cinema do Ozu. Ou se a gente pensar nos filmes do Jim Jarmusch, que é um cinema que se baseia muito nesse esvaziamento narrativo, nessa banalidade do cotidiano que traz possíveis sentidos ocultos, que traz possíveis insights a partir do que é banal, também dá para sentir uma influência muito forte do cinema oriental, e isso me parece uma perspectiva muito contemporânea que flerta com essa questão quase transcendental da cena e não exatamente clássica ou equilibrada. O Mark Cousins também diz que esses filmes românticos de Hollywood são fechados no próprio universo e não estão abertos a significados alternativos, enquanto que eu acho que todo filme é aberto a qualquer significado. Claro que ele coloca isso também no sentido dos filmes possuírem uma unidade muito própria, um universo muito particular, o que, por exemplo, no caso do Howard Hawks faz todo sentido e nesse ponto eu concordo. Mas eu acho que usar a palavra fechado é um pouco extremo.